Seja bem-vindo ao canal Pastor Carlos Fernandes. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Queridos, nós estamos estudando o Evangelho de Mateus. Abra sua Bíblia, capítulo 11. Nós estamos estudando aos domingos pela manhã. Como é bom nós podermos, como povo de Deus, ter a oportunidade de abrir a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. Esse é um alimento que é um alimento fundamental para toda a vida humana. E todos os domingos fazemos isso, é um estudo sempre aprofundado para você conhecer a palavra de Deus. Nas quartas-feiras estudamos o livro de Salmos. Estamos no Salmo 119, um grande desafio, lindos salmos, e você pode acompanhar também. Se você quiser acompanhar todas as meditações que foram feitas anteriormente, você entra no nosso canal no YouTube, se inscreve e você tem uma playlist de todas as reflexões no livro de Mateus. Assim você pode conhecer um panorama bíblico do livro de Mateus. Lá você vai encontrar também do Evangelho de João, de Apocalipse, das cartas de Paulo em Efésios, em Filipenses, em Tessalonicenses, porque esse é minha filosofia ministerial. Eu começo a ler um texto, eu não consigo fugir muito do texto, eu termino geralmente um livro da Bíblia, e assim tem sido ao longo desses 25 anos aqui na igreja, sempre estudando a palavra de Deus. O livro de Mateus já estudamos também, mas na época não era gravado, agora é gravado, então tem esse recurso, então a gente está gravando, e a gente vai ler então, com toda reverência, abra sua Bíblia, permaneça com ela aberta, para a meditação nesta manhã. Mateus capítulo 11. Quando Jesus acabou de dar estas instruções a seus 12 discípulos, saiu dali para ensinar e pregar nas cidades deles. Quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar: você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Então Jesus lhes respondeu: voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas moram nos palácios reais. Sim, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que eu envio adiante de você o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de você. Em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os que usam de força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês querem reconhecer, ele mesmo é Elias que está por vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a que compararei esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: nós tocamos flautas, mas vocês não dançaram. Entoamos lamentações, mas vocês não prantearam. Pois veio João, que não comia nem bebia, e as pessoas dizem: ele é um demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e as pessoas dizem:
Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, pensa que será elevada até o céu? Será jogada no inferno, porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para vocês. Por aquele tempo Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tu me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado por tua santa palavra, que foi, ó Deus, escrita, preservada e chegou até nós, ó Pai, para que nesta manhã pudéssemos ler publicamente e agora refletir sobre os teus ensinos. Que nada, ó Deus, venha impedir a nossa compreensão da tua vontade e do teu querer. Dá-nos a tua santa direção para vivermos dentro do teu santo propósito. É assim que oramos no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. O convite de Cristo Jesus a todos que estão cansados, ele é válido até hoje, dos nossos dias, em todos os momentos. Mas é importante observar que agora em Mateus 11, Jesus, ele para um momento de ensinar, e ele agora, ele é inquirido sobre a sua divindade, sobre o seu propósito, sobre a sua missão. Ele esclarece isso aos discípulos de João, mas além disso, ele levanta uma repreensão para aquelas cidades que não se arrependeram, diante de todos os milagres que ele havia feito. Mesmo em meio a todas essas situações, mesmo em meio à rejeição do povo, dos sábios, dos profetas, dos sacerdotes, da classe religiosa, mesmo diante de toda essa rejeição, Jesus ainda assim lança o seu convite. Jesus, então, ele lida com a oposição à sua vinda de uma maneira distinta dos outros líderes de sua época. Porque nesse período é um período de conturbação, política, cultural, religiosa. Eles estão debaixo do Império Romano. O Império Romano rouba-lhes toda a sua identidade religiosa, impõe-lhes uma nova língua, que é o grego, impõe-lhes uma nova cultura, que é a cultura helenística, mas os judeus permanecem firmes na sua religião. Agora, é importante que você entenda que, acaso eles se revoltassem ao Império Romano, eles eram mortos, porque eles são escravos do Império Romano.
Jesus se levanta nesse período de conturbação, ele sai por essas cidades, e além dele anunciar o evangelho do reino, ele manifesta o evangelho a todos que estão ali ao seu redor. Esses líderes religiosos que vivem debaixo dessa oposição, ao invés de receberem Cristo Jesus, eles rejeitam e começam então a perseguir. Por isso Jesus tem essa palavra de repreensão tão severa a essas cidades. Jesus está aqui combatendo essa indiferença, essa incredulidade. Jesus está, ao lançar o convite às pessoas, ele traz uma revelação que Deus escondeu a mensagem da vida e da libertação por aqueles que querem conhecer a mensagem da vida e da libertação pela gnose, pelo conhecimento. Ele escondeu disso. Então eles buscam na filosofia, buscam numa cultura, então eles criam deuses, eles criam histórias desses deuses fantásticos, mas ao vir Cristo, um homem nascido de mulher, ao ensinar o seu evangelho, eles rejeitam e não aceitam. Mas Jesus, mesmo olhando para essa situação, ele lhes lança o convite: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. O convite é a sair de uma vida de enfado, de perda de vida, de perda de propósito, para conhecer a experiência de Cristo vinda de Deus, o nosso Pai. E é impressionante esse momento em que Jesus está dizendo, porque aqui, nesse relato de Mateus, nós vemos essa repreensão, essa dureza do coração. As pessoas veem os milagres que Jesus faz, mas rejeitam Jesus. Os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam, os leprosos são limpos de suas feridas. Todas evidências físicas. E eles rejeitam. Rejeitam a Cristo. Será que não é isso que nós estamos vivendo nesse tempo? Aonde as pessoas querem colocar algumas coisas que Deus nos fez de uma maneira tão natural, nos fez homem e mulher, e querem dizer então que agora você pode escolher aquilo que você quer viver. E realmente você pode escolher, mas você não pode dizer que Deus errou na criação. Deus fez o homem, homem, Deus fez a mulher, mulher. Porque os órgãos na biologia é físico, você vê, é nítido, o pulmão, os hormônios. Você pode, você tem a opção de rejeitar. Você é livre para isso. Como eles estão rejeitando Cristo, que vem Cristo agindo de uma maneira física e extraordinária, e eles rejeitam. Não é semelhante o que nós estamos vivendo? Não é semelhante também as pessoas hoje em quererem buscar, por exemplo, mês passado foi celebrado o primeiro casamento religioso dentro de uma igreja satanista. Deus está manifestando da glória dele, da graça dele, diariamente sobre esta nação. Deus está manifestando diariamente, constantemente, o amor dele, a graça dele, diante de tantas igrejas que são abertas, diante de tantas pessoas, emissários, pastores, missionários, evangelistas, que pregam a palavra de Deus seriamente. Porque as distorções, queridos irmãos, entenda, ela sempre é menor do que 10%, porque 90% do povo de Deus é fiel, amém? É como querer dizer que todo brasileiro é ladrão. Eu não acredito nisso, porque eu não sou e você também não é. Se você está aqui nesta manhã, eu sei que você não é uma pessoa que é corrupta, que é corruptor. Eu sei que você é uma pessoa que tem um equilíbrio de vida e que você não quer prejudicar ninguém.
Então eu não admito falar que todo brasileiro é ladrão. Isso é só 10% dessa população que é. E que as pessoas tentam colocar isso para nós. E isso vai gerando um cansaço de viver nessa sociedade. Um cansaço de ser explorado nessa sociedade. Um cansaço de viver nesse embate ideológico. Nesse embate ideológico que foi criado e gestado em algumas mentes para querer destruir famílias, para querer destruir pessoas. Ao invés de as pessoas pegarem e olharem a grandiosidade do amor de Deus que é revelado para nós nessa nação. Nós não temos nenhum vulcão para chamar de nosso, graças a Deus, amém? Então ninguém vai cair na beira de nenhum vulcão aqui no Brasil, glória a Deus, amém? Pode cair de uma pedra aí que o pessoal sobe para subir e descer de asa delta, pode cair de lá, né? Ou pode acontecer algum outro tipo de acidente, mas aí é coisa da escolha da pessoa. Uma nação abençoada, um local abençoado. A maior batalha que eu e você temos hoje, queridos irmãos, é a batalha da nossa fé. O que mais estão tentando colocar para as pessoas é para você deixar de acreditar na palavra de Deus. Por isso ficam manipulando a linguagem. Por isso ficam manipulando as histórias. Você já parou para pensar essa manipulação de Todes? Qual que é o objetivo disso? De manipulação da linguagem. Aí você vai ler Machado de Assis, não tem um negócio desse, porque é uma linguagem poderosa. E quando você lê Machado de Assis, você vê um português dentro de um vernáculo maravilhoso, dentro de umas concordâncias especiais. Aí eles vêm com essa ideologia para quê? Para que daqui a pouquinho eles venham descartar Machado de Assis, Aloysio de Azevedo, os grandes escritores dessa nação. E aí vem querer dizer então que esse país então nunca produziu ninguém de bom, sempre teve pessoas boas nesse país. Tivemos o Rui Barbosa, Nilo Peçanha, homens formidáveis, homens que fizeram a história desta nação. É isso que esse povo sofre. Cristo vem diante dessa mentalidade do Império Romano, que entra tentando destruir a cultura, tentando destruir a língua, tentando destruir as pessoas, e as pessoas não conseguem ver Cristo. Não conseguem perceber o Filho de Deus entre os homens. Nós vivemos esse mesmo período. Esse período agora de desconstrução religiosa, de desconstrução de discurso, de desconstrução de pessoas, de desconstrução da família. Porque agora eles querem falar que a junção de um homem e de uma mulher pode ser família. Não, isso nunca foi família. Isso são duas pessoas que se unem e vão fazer o que elas quiserem, mas isso não é família, porque a família é cristã. Está lá no Gênesis, homem e mulher. Não caia nesses engodos. Ah não, pastor, eles são livres para fazer o que eles quiserem, você já está contaminado. Infelizmente, a sua mente vai cansar. A sua mente vai cansar principalmente da palavra de Deus. Você não dá conta mais nem de ler a palavra. Porque a palavra de Deus vai colocar eu e você em confronto. Como está aqui João. Olha que coisa linda que Jesus testemunha de João. O que Jesus poderia falar da sua vida, do seu testemunho? Será que Jesus pode falar, nascido de mulher eu não conheci ninguém igual? Será que Jesus pode falar da sua santidade, como ele está falando de João? Pois veio João que não comia nem bebia. Jesus está testemunhando da santidade de João. Jesus está testemunhando da vida de João. Ele diz que esse João, ele tem uma mente tão brilhante. Ele tem uma mente tão brilhante que ele o comparou a Elias. É isso, Jesus falando de um homem, de João Batista. Ele diz no verso 13, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João.
Se vocês querem reconhecer, ele mesmo é Elias. Qual é o testemunho que Jesus poderia dar da sua vida hoje? De que a sua mente se ocupa com as coisas de Deus? De que a sua mente se ocupa em ensinar as coisas de Deus? De que o seu estilo de vida é um estilo de vida de santidade, de consagrado a Deus? Que coisa maravilhosa é esse texto. Jesus reconhecendo João Batista, olha que coisa fantástica é esse Mateus capítulo 11. Eu gostaria que você percebesse, ficasse com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ficar nesse texto, olhando e percebendo o que Jesus está dizendo. Jesus está dando testemunho de João, e agora esse João manda os seus discípulos, os seus amigos, para irem lá perguntar para Jesus: você é um profeta mesmo? Esse João tinha batizado Jesus. Esse João viu o Pai falando, o Espírito repousando com a pomba sobre Cristo, viu o próprio Filho do homem ali sendo batizado. Ele mesmo reconhece a grandiosidade de Cristo e fala: eu deveria ser batizado por você. Mas olha que coisa espetacular nesse texto. Talvez hoje Deus vai te curar de muitos problemas aqui na sua vida espiritual, nesse momento, porque o João tem dúvida. E fé não é ausência de dúvida. Guarda isso na sua vida, amém? Fé não é ausência de dúvida. João tem dúvida. Jesus, você é o Messias mesmo? Você realmente é o Messias? Ele tem dúvida. A dúvida não fica só com ele. Olha que coisa maravilhosa. Você tem amigos assim? Como que são seus amigos? Relacionamento verdadeiro é aquele relacionamento verdadeiro que olha para você e não te condena. Os discípulos de João, então, eles vão lá até Jesus: olha, João está com essa dúvida. Onde João está? João está preso já. João, daqui a um capítulo, ele vai ser morto, vai ser decapitado. Então, mas nos seus últimos dias, ele não está negando Jesus, ele não está preocupado com os problemas dele, ele não está preocupado se ele vai ser livre ou se ele não vai ser solto, mas ele está preocupado com a coisa importante que é para se preocupar. Ele está preocupado com o que Deus está fazendo no mundo, e com o que Deus está fazendo no mundo, ele está vendo um homem que está passando na história, um homem que está vindo na história falar de coisas maravilhosas. Então ele deixa de se preocupar no fato dele estar preso, o fato de que ele vai ser morto. Ele deixa de se preocupar com isso. Ele só tem uma dúvida: eu não posso errar na minha fé em Cristo Jesus. Eu e você não podemos errar na nossa fé em Cristo Jesus, amém, irmãos? Como Jesus responde: veja os meus frutos, veja os meus frutos. E quais são os meus frutos? Voltem a anunciar a João o que estão ouvindo e vendo. Eu não estava falando para João: João, você é um incrédulo mesmo, hein, cara? Por que você não fica firme, João? Não, ele não trata as pessoas assim. Jesus, ele fala diferente. Ele diz: os cegos veem. O que eu faço tem fruto. Os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres estão sendo pregados, aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Olha que coisa fantástica. A fé de João é uma fé que, mesmo tendo dúvidas, não deixa de estar firme com Cristo. O Dr. Martin Lloyd Jones, ele diz que a fé verdadeira não é a ausência de dúvidas, mas a perseverança em meio a elas. Amém, irmão? Então você persevera com Cristo. Você vai a Cristo, João vai a Cristo, para resolver os problemas dele. Uma coisa que é espetacular nesse texto é que agora ele diz sobre este homem, João, e faz uma comparação desse homem, que o reino de Deus é feito por pessoas humildes. Esse João, que poderia ser comparado a Elias, Elias é considerado, dentro da cultura judaica, o maior de todos os profetas, e então esse homem é comparado a Elias.
esse João, ele tinha uma vida simples. A vida dele era dedicada em ensinar as pessoas: arrependam-se porque o reino de Deus está chegando, arrependam-se e se batizem, se convertam e vivam firmes em Cristo. Esse foi o ensino de João. E aí agora Jesus diz: olha, esse homem é um homem que está passando na história e vocês estão rejeitando. Ele reconhece que rejeitam ele, mas estão rejeitando João. Então, queridos, entenda uma coisa muito importante aqui nesta manhã. A minha salvação, a sua salvação, segundo John Stott, a graça é gratuita, a salvação é gratuita, mas ela nunca é barata. Nunca é barata. Ela traz um custo àquele que reconhece que Jesus Cristo é o teu único e verdadeiro Senhor e Salvador. João, ele olha para isso, tudo que está acontecendo, ele deixa de pedir: Senhor, me tira aqui da cadeia. Você, preso, me diz, você iria pedir: Senhor, me tira daqui da cadeia? Qual que seria a sua oração nesse momento? Mas ele entende que uma cadeia é circunstancial e passageira. Uma carreira profissional é circunstancial e passageira. Mas o reino de Deus é eterno. E aí se define quem são os verdadeiros discípulos e quem não são. Os que trocam Jesus por qualquer coisa, por qualquer banalidade, ou os que perseveram até o fim com Cristo Jesus, independentemente da sua carreira profissional, independentemente da escolha e do momento que ele está vivendo e atravessando. Cristo é mais do que qualquer circunstância humana, porque ele é eterno e a verdade dele é eterna, e o convite dele é para uma vida eterna, é uma vida com Deus para toda a eternidade. O transitório da minha vida e da sua vida é circunstancial, por isso que eu e você precisamos ter como prioridade Cristo Jesus, e ele deve ser a nossa prioridade principal, primordial, essencial de nossas vidas. Tome cuidado com a incredulidade, porque a incredulidade endurece corações. Ai de você, Cafarnaum, verso 23 e 24, no dia do juízo será mais tolerável para Sodoma do que para você. Ver milagres não garante fé. Ver milagres não garante fé. A verdadeira fé é um reconhecimento diante do espelho. Eu sou pecador e eu preciso da graça de Cristo. E eu só terei paz em minha vida quando eu levar os meus fardos a Cristo. A tua paz está em Cristo, querido irmão. Não está no dinheiro que você vai ganhar, não está nas viagens que você vai fazer. Para de se enebriar, a tua paz é Cristo, é só Ele que pode ser a tua verdadeira paz, é só Ele que pode te dar o alívio para a tua alma, é só Ele que pode trazer o descanso para o teu coração, o descanso para o teu viver, é somente Ele que pode garantir o teu amanhã, é Cristo Jesus e não outra coisa. O conhecimento de Deus é revelado aos simples. Graças te dou, Pai, verso 25, porque escondeste essas coisas dos sábios e instruídos. Então o reino de Deus não é conquistado pela doutrina, pela sã doutrina intelectual, mas é recebido pelo coração simples diante de Cristo Jesus. Diante de Cristo Jesus. Pequeno Samuelzinho, do Marcelo e da Esther, ontem eu estava ali na porta da igreja, veio descendo a escada, eu falei, pula, e ele pulou. Isso é a fé. A minha vida é de Jesus e a sua, irmão. Você já pulou no colo de Jesus? Já descansou no colo de Jesus? Ou você fica ressabiado com isso? Você acha que tem que fazer alguma coisa para receber a preciosa salvação? E o convite dele é esse: venha a mim, você que está cansado, sobrecarregado, eu te darei alívio. O alívio que ele tem é incomum, é insuperável. Nada neste mundo pode trazer um maior alívio.
O Dr. Martin Lloyd-Jones, ele fala: Deus se deleita em confundir os orgulhosos e exaltar os humildes. Os mais simples buscam a Cristo e encontram a salvação nele. Ontem, aquela senhora chegou com a sua bengalinha, com uma ferida no seu braço, machucada pela a bengala que pega no seu braço. Ela chegou, ela entrou, ela sentou humildemente. No final ela chegou e falou assim: eu saí da minha casa e eu sabia que hoje eu ia encontrar aqui a paz de Cristo, mas eu estou levando muito mais do que a paz de Cristo. Eu estou levando 2 cobertores, estou levando uma cesta básica. Aquele que busca Cristo de maneira nenhuma, ele o abandona. Aquele que busca Cristo de maneira nenhuma, ele o rejeita. Aquele que busca Cristo aprende que o jugo de Deus é leve. O fardo dele é leve. Ele encontra o verdadeiro descanso para a tua alma. Teu coração anda aflito, você anda ansioso, você anda perdendo as suas noites, é porque o teu coração ainda não está em Cristo. Você precisa aprender a descansar em Cristo. O maior convite feito para mim e para você é esse: venha a mim, venha a mim. Ontem à noite, eu terminei a noite com a Paulinha ali no Goiânia Shopping. Ela falou: vamos ali, pai, eu quero comer um negócio que ela gosta lá. Eu não gosto. Então vamos, você come o que você gosta, eu como o que eu gosto. Aí ela virou e falou assim: que dia mais aleatório, hein, pai? Eu falei: por quê, filha? De manhã a gente estava lá na congregação, depois um casamento. Eu fiz um casamento ontem. E depois eu e a minha filha, num momento, só eu e ela. Mas em todos os momentos, a maior alegria é saber que Cristo estava conosco. Em todos os momentos. Levamos o Lincoln para almoçar com a gente. E a gente rindo e agradecendo a Deus, porque mesmo no meio das situações difíceis, o Senhor, a gente sabe que o Senhor cuidará de todos esses que estão lá no Jardim dos Ipês, amém? E eu fiquei parado e eu fiquei pensando, gente, a força que a gente pode ter de ação é muito grande. A gente fez essa programação em menos de 30 dias. Você já parou para imaginar se você separasse um tempinho a mais? Por exemplo, chega às 8h30, venha orar. Hoje de manhã nós estávamos com quase 12 irmãos orando aqui hoje de manhã. Chega mais cedo, 8h30, venha orar. Depois participa da IBD. É mais estudo bíblico, porque a palavra de Deus ela é fonte primária para o teu bem viver. A fonte primária para o teu bem viver é a palavra de Deus. É ela que vai trazer o alívio, é ela que vai te ajudar a você vencer o estresse do dia a dia, as dificuldades do dia a dia. O jugo de Cristo é suave, é leve, não é pesado. Foi pesado, Alessandro? Foi uma bênção, não foi, Alessandro? A gente volta renovado, não volta? Não volta, Yara? A Yara ontem é a Midianita lá, tirando foto e tal. O Alessandro quietinho, foi lá na frente, deu o testemunho dele. Eu falei, gente, que coisa maravilhosa. O jugo, servir a Deus é leve, amém, irmãos? Servir a Deus é leve, fala comigo. Servir a Deus é leve, produz alegria na tua alma, vai produzir força espiritual, vai produzir vigor em você, porque a tua vida vai estar mais próxima da rocha que é Cristo, e você vai vencer todas as batalhas deste mundo, como João venceu. Ele venceu, diante do mundo, falaram que ele era derrotado, mas diante de Deus, ele é vitorioso. Ninguém maior do que ele. O elogio de Cristo sobre a vida dele. E qual é o elogio que você está querendo arrancar nas suas redes sociais? Qual é o reconhecimento que você está querendo arrancar nessa vida? Qual é o reconhecimento que você quer ter na tua história? Só cabe um a mim e a você. Cristo dizer de mim, de você: vinde, bendito do meu Pai,
servo bom e fiel. Servo bom e fiel. É o convite. Deixa as mazelas da tua vida com Cristo e recebe o fruto leve e suave do alívio espiritual de Cristo. E ainda vai ser reconhecido no ser final, servo bom e fiel, porque você andará com Deus. Os dois autores que eu baseio a nossa reflexão nesta manhã, eles terminam nas suas reflexões dizendo assim, o Dr. Jones: a maior necessidade da alma humana é o descanso. Mas o descanso verdadeiro só é possível sob o jugo de Cristo Jesus. O Dr. Stott diz: Jesus oferece alívio não por remover dificuldades e problemas, mas por caminhar conosco entre as dificuldades e os problemas. Amém? Amém? Então, querido, nesta manhã, eu gostaria que você tirasse 5 lições para a tua vida. A primeira delas, não esconda suas dúvidas de Cristo. Vá a Ele, Ele te dará a resposta. Como João assim o fez e obteve a resposta de Cristo. Vá a Cristo, Ele tirará todas as tuas dúvidas. Não tem um que foi diante de Deus e não encontrou resposta para uma necessidade imediata, algum problema, alguma dificuldade, seja ela de qual ordem fosse. Busque o reino de Deus com zelo. A indiferença é extremamente perigosa e pode levar a nossa fé a sucumbir nos mares tempestuosos da vida. Seja humilde e tenha um coração ensinável. Você só compreenderá mais de Deus com humildade e com coração disposto a aprender de Deus. Aprenda o alívio para a tua alma. Cadê o nosso baiano? Cadê o nosso baiano? Vem cá, baianinho. Escuta aí, baianinho, o que eu vou dizer aqui agora. A melhor rede não é a rede da Bahia, é a rede dos braços de Jesus. E viva para Cristo. Viva para Cristo. Feche teus olhos. Coloca a tua vida nas mãos dele. Ontem pela manhã, o pastor Edivaldo, lá naquela congregação, contava o nome e a história triste de tantas e tantas pessoas. No final ele me deu um abraço e disse assim: que dia abençoado, pastor Carlos. Ele com seus 82 anos, se envolvendo com as dores e mazelas das pessoas, e as pessoas recebendo o alívio de Cristo Jesus em suas vidas e suas almas. Então, nesta manhã, eu convido você a deixar todos os teus fardos nas mãos de Cristo e experimentar e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero viver para Ti, eu quero viver com as minhas prioridades para o Teu reino, para o Teu querer. Se essa é assim a Tua vontade, alinhar a sua vida ao propósito de Cristo, fique em pé comigo na presença do Senhor. Eu quero orar por você nessa hora. Senhor, meu Deus e meu Pai, que nós não venhamos a perder o nosso tempo, a nossa energia e a nossa vida com as quimeras deste mundo, mas que nós venhamos, ó Deus, verdadeiramente mergulhar na Tua vontade, no Teu propósito e no Teu querer. Que nós paremos, ó Deus, de tentar
controlar nossa história e possamos verdadeiramente mergulhar no rio do Teu Espírito Santo. E ao mergulhar neste bálsamo, neste rio, o Senhor nos leve a cada dia mais conhecer mais do Senhor, conhecer mais do Teu propósito, do Teu querer e da Tua vida. Faz-nos hoje verdadeiros discípulos. Faz-nos hoje homens e mulheres que encontraram o descanso para suas almas. Que ninguém saia daqui, Senhor, com a sua fé diminuída, mas que todos saiamos daqui, Senhor, com a fé alicerçada em Cristo. Que saiamos daqui, ó Deus, na mesma força que João Batista viveu, com o mesmo empenho que ele dedicou à sua história, com a mesma voluntariedade de entrega, com a mesma alegria de servir. Que o Senhor nos conduza. Nós queremos ser igual a Cristo e viver para Ele. Faz-nos os Teus discípulos, os Teus servos, em nome de Jesus. Amém e amém.
Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.